Abra sua Bíblia no texto indicado, 1 Timóteo, capítulo 1. Como eu falei, esta carta faz parte de um grupo chamado assim pela teologia, de cartas pastorais. Pastorais tem o nome, vem de pastor. São 3 cartas, anote aí se quiser anotar na sua Bíblia, não é? 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. A epístola de Paulo a Timóteo, 1 e 2, e a epístola de Paulo a Tito. São 3 cartas chamadas cartas pastorais. Por que cartas pastorais? Primeiro, porque Paulo era um pastor por excelência, não é? Homem de Deus, que foi perseguidor do Evangelho, mas Deus o chamou para ser sua testemunha, um ensinador, doutor dos gentios. Piorou agora, meu filho. Hein, Aldo? Acabou. Então, ele era um mestre na palavra, um doutor na palavra, Paulo, entendeu? Graças a Deus. Então, ele tinha um discípulo chamado Timóteo, que ele ganhou numa das viagens missionárias, e Paulo confiou ao jovem obreiro, ao jovem discípulo, dirigir uma das igrejas mais importantes daquela época, irmãos. A igreja de Éfeso. Já pensou? Um jovem obreiro dirigiu uma grande igreja. Então Paulo sabia fazer líderes. Eu conheço igrejas, irmãos, onde os pastores, eles são dominados por uma espécie de vaidade ministerial e de poder eclesiástico, que eles não querem que ninguém seja líder. Eles não querem que ninguém seja líder, para não ofuscar a liderança dele. Isso é um sinal de fraqueza espiritual e fraqueza moral também, não é? Mas o apóstolo Paulo nos dá aqui uma grande lição, ele preparando obreiros para liderar igrejas. Graças a Deus que aqui nesta igreja há esse preparo, não é? Quando nós colocamos uma pessoa para dirigir um ponto de pregação, estamos preparando aquela pessoa para treinar, para aprender, não é? Em nossas reuniões temos palavra para os obreiros, no culto de doutrina. Depois esse jovem obreiro, esse obreiro às vezes jovem ou não, dirige um ponto de pregação, depois vai dirigir uma congregação maior. E aí vai aprendendo mais. Aqui estão esses irmãos que dirigem setores, são líderes de um conjunto de congregações, com responsabilidade bem maior mesmo, não é? E aí tem os pastores, tem a diretoria, aí vem a presidência, diretoria, coordenação de setores, congregações, departamento, tudo isso é uma estrutura de treinamento ministerial, não é? Tem escola bíblica de obreiros, teremos sempre no mês de outubro, isso é treinamento para as pessoas. Eu sempre procurei, eu fui dirigente de mocidade, 20 anos, não é? E procurei preparar jovens para ajudar na obra do Senhor. Então aqui o pastor Paulo, ele preparou esses jovens obreiros, não é? Porque ele sabia que sozinho não podia dar conta. Paulo foi o primeiro grande missionário da Europa.
O primeiro pregador cristão da Europa foi Paulo. Aquelas viagens missionárias, passou por vários países ali, não é? Levando a mensagem, notadamente na Grécia. Começou por ali, foi muito perseguido, foi preso, sofreu, etc. Mas deixou a semente plantada lá. E a Europa, irmãos queridos, ela tem 3 fases na história dela. Infelizmente, a última é a pior de todas. A Europa teve uma fase antes, pré-cristã. A Europa era um continente de povos bárbaros, não é? Fora do Império Romano, a época pré-cristã. Lá não havia cristianismo. Depois, quando Jesus mandou o evangelho para lá, através de Paulo, de Timóteo, de outros, na verdade, então a Europa se tornou um continente cristão. Foi a fase mais extraordinária daquele continente, quando ele foi um continente cristão. O ponto mais alto da sua história da igreja foi no século XVII, século XVIII, não é verdade? Século XIX também, em que, meus irmãos, a Europa se tornou um continente missionário. Praticamente todos os missionários que foram para o mundo, para a África, para a Ásia, para a América Latina, América do Sul, Brasil, vieram da Europa. Uns passaram pelos Estados Unidos, né? Mas vieram da Europa. Olha aí o resultado de alguém que soube lançar a semente, como o apóstolo São Paulo. Entende? Então ele soube preparar obreiros para fazer a obra do Senhor. E Timóteo, esse jovem obreiro, foi muito abençoado, irmão. Ele era de família judia, foi criado no judaísmo, não é? Mas aceitou Jesus numa daquelas viagens que Paulo passou pregando por aqueles lugares. Entende, irmãos? Então ele precisava, o jovem obreiro na cidade de Éfeso, e Paulo sabia os problemas que ele já estava enfrentando, porque Paulo era um grande evangelista, ele era pastor, mas o evangelista itinerante, um missionário por excelência. E ele sabia que Timóteo, que era muito jovem, inexperiente, imaturo ainda, precisava ser fortalecido com uma boa orientação. Uma boa orientação. Então escreveu 2 cartas para ele. Vamos começar a ver que lições Deus tem para nós através de uma carta pastoral destinada a um jovem. Como é que pode? Se eu escrever uma carta para um irmão aqui, ou para meu filho que está lá em Portugal, ou penso para um obreiro aí na nossa igreja, não é? Uma carta pessoal, talvez ela não vá ter assim grande impacto para outras igrejas e também para outros tempos, não é? Mas sabe, irmão, tudo que está aqui nesse livro chamado Bíblia, esses 66 livros, no Velho Antigo Testamento, quantos? 39, anote, irmão, isso é coisa para menino de jardim de infância aprender. E no Novo Testamento, quantos? 27. Todos esses livros não estão aqui por acaso, não. Não. Quando os livros da Bíblia foram reunidos, havia centenas de livros, de epístolas, de cartas, irmãos, tudo em nome de Jesus, ditos cristãos, etc. Não é? Tem um Evangelho segundo Tomé, Evangelho segundo Filipe, o Apocalipse de Pedro, não é? Os Macabeus, aqueles 7 livros que a Igreja Católica incluiu na sua Bíblia, muitos livros. Lá em casa eu tenho um livro dessa grossura, que é uma Bíblia, que tem todos esses livros estranhos. Você tem uma ideia? Num desses evangelhos que andou circulando naquela época, tem um que conta que Jesus
como menino, era um meninozinho medonho. Ele estava brincando assim com o menino deu um bufete nele. Aí Jesus, pai, estendeu a mão, matou o menino. Pá! E tem gente que acredita nisso. Diz que Jesus estava brincando com os meninos à beira do rio. Aí pegava assim o barro, fazia uns passarinhos de barro. E os colegas de Jesus gostavam de ver que Jesus fazia o passarinho de barro, botava na mão, soprava assim, e o passarinho de barro voava. História fantástica, né? Onde é que tem isso na Bíblia? Então, houve muitos evangelhos por aí, meus irmãos. Muitos evangelhos estranhos, não é? Então, havia muitas falsas doutrinas, muitas heresias. Então, Paulo escrevendo a Timóteo, ele fala para ele com muita afetividade, na verdade. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. Quer dizer, ele era apóstolo pela vontade de Deus e de Jesus. Nenhum obreiro, irmãos, que for chamado, designado, comissionado, se não for chamado por Deus, segundo a vontade de Jesus, ele não vai ser bem sucedido. Não vai mesmo, vai ser um fracasso. E lamentavelmente existe isso por aí afora, em nosso país, nas igrejas, não é? Inclusive a Assembleia de Deus. Pessoas que são designadas para o ministério por interesses secundários. Não dá certo, dá problema porque não tem aprovação de Deus. E o obreiro, o servo de Deus, precisa ser, meus irmãos, precisa ser aprovado. Viu? Ore para que Deus abençoe, e quando nós pusermos as mãos sobre diáconos, presbíteros, evangelistas ou pastores, sejam obreiros aprovados por Deus, chamados por Deus, não é? Tem um ditado evangélico que é cristão que diz: Deus não chama os capacitados, não, mas diz que Deus capacita os chamados, não é verdade? É mesmo, viu? É mesmo. Eu nunca me senti capaz de ser nenhum cargo na igreja. Aliás, eu tinha até medo de que me desse a oportunidade, irmãos, para dar um testemunho. Pastor, quando disse um dia, próximo culto eu vou chamar as pessoas aqui, não vou avisar. Eu disse, eu não venho não, vou nada. Vai ver que ele me chama, não sei nem o que dizer. Entendeu? Mas Deus faz cada surpresa para a gente, não é, irmão? Primeiro culto ao ar livre que eu preguei na minha vida foi no Ceará, em Fortaleza. Eu fiz a escola de sargento do Exército, pela graça de Deus, e em Natal não tinha vaga, e me mandaram para o Ceará. Aliás, foi dado o direito de escolher o Ceará. E eu me agreguei ali jovem, né? Era namorando com Iris, minha esposa, naquele tempo minha namorada, e me juntei com a mocidade lá, e o dirigente da mocidade chamava-se João Batista, e ele chamou a mocidade para o próximo domingo, e para uma praça famosa lá em Fortaleza, para um culto ao ar livre. Eu acho que aquele povo estava pior do que a gente aqui, viu? Sabe quantas pessoas foram para o culto ao ar livre? Eu pensei que ia a mocidade, ou 10 ou 20 jovens, né? Mas foi o João Batista, eu e uma moça. Lá fomos nós três a pé para a praça. E eu, bem, certamente ele vai pregar, eu não sei pregar, nunca preguei em culto ao ar livre. E ele chegou lá naquela praça, com eu de um lado, aquela irmã jovem do outro. Vamos ver. Aí ele leu a palavra. Cantamos os hinos, não é? Cada um com a harpa, ele cantava, eu cantava, a jovem cantava também. Quando terminou de cantar os hinos, lê a palavra. Ele leu, mandou a moça orar. Agora vamos ver a pregação pelo irmão Linaldo, renovado.
Meus irmãos, faltou sangue. Eu tenho a impressão que eu ia dar um negócio, né? E agora, cadê? Pregar o quê? Meus irmãos, só os irmãos com a paz do Senhor. Aí preguei assim, eu já li a Bíblia, né? Abri um prato do Evangelho, não me lembro o que foi que eu preguei, não me lembro de nada. E disse lá o que saiu pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas aquilo foi um choque para mim, né? Era Deus me preparando, meus irmãos. E agora eu disse, não, agora eu tenho que estudar mais. Tem que ler melhor a Bíblia, vai ver que no outro culto ele me dá oportunidade. Pronto. Ninguém se entregou não. Mas foi o primeiro culto, foi assim. Entende, irmãos? Então Deus vai dando preparo a gente, devagarinho, não é? Devagarinho. Fui aprendendo ali, devagar, com os irmãos e tal. Depois voltei para Natal e fiquei aí me casei, na verdade, e fiquei ali na mocidade. E o pastor João Batista da Silva, um dia, depois que eu me casei, disse: vem cá, jovem, eu estava de olho em você. Olha, o pastor dizendo que estava de olho em mim, eu não sabia. Eu quero colocar uma pessoa para dirigir a mocidade, estava sendo dirigente, uma pessoa estava interina, mas eu estava orando a Deus, se esse rapaz casar, e depois Jesus batizar ele com o Espírito Santo, eu vou colocar ele na mocidade. Aí eu casei, né? Graças a Deus, vai fazer 65, vai fazer quantos anos? 54 anos, né? Agora esse ano. Casei. Depois eu estava orando assim num culto de quarta-feira, pouca gente, num banco, aí senti aquela alegria, comecei a glorificar a Deus baixinho. E aí, meu irmão, disparei em línguas estranhas. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Não foi num congresso, nada não, foi orando assim. É que Deus queria certamente me chamar para o ministério, não é, irmão? Aí na outra semana o pastor me chamou e disse: jovem, você casou, foi batizado no Espírito Santo, então eu quero indicar você para dirigir a mocidade. E pastor, eu nunca dirigi, mas Deus certamente vai me ensinar. Ninguém passava mais de um ano na direção da mocidade, irmão. Eu acho até que a mocidade de hoje parece dar menos trabalho que aquela. Porque os dirigentes não passavam nem um ano. Entregavam porque não aguentavam os problemas que surgiam. E Deus me abençoou, irmão, e foi abençoando, Um jovem obreiro, casado de pouco tempo, na verdade, sem filhos, dirigindo a mocidade, e Deus foi me ensinando como é que fazer e tal, me ensinando a fazer um programazinho, um roteiro, e lá vai, e assim foi passando os anos. Eu sei que foi fácil não. 3 ou 4 vezes eu fui entregar o trabalho ao pastor da igreja, obreiro jovem, muito problema. Quando eu ia entregar, o Espírito de Deus dizia: não é tempo. Quem te mandou entregar? Meu Deus. Aí eu parava. E assim, para resumir, 20 anos e 2 meses dirigi aquela mocidade. Deveria ir até os 25, penso eu. Mas as pressões foram muito grandes em cima de mim. Porque aí Deus me deu oportunidades, irmãos, que não deu a outros. Coisa que eu nunca fui atrás de nada. Daqui a pouco, além de dirigente da mocidade, era professor da classe de jovens, depois superintendente da escola dominical, secretário de missões, já pensou? E isso chamou a atenção dos invejosos. E esse camarada quer aparecer. Você que é jovem obreiro, saiba que se você se destacar, você vai ter oposição. Mas não se preocupe não. Faça o que Deus lhe mandar, com humildade, com simplicidade, com fidelidade, e Deus vai te fazer prosperar. A despeito de oposição, não interessa. Tive muitos opositores. Sabe, irmão? Alguns deles morreram no meio da caminhada. Morreram.
por vários motivos, morreram, desapareceram, ou se desviaram. Importante é você estar no centro da vontade de Deus. Isso é que é importante, é você sentir que está no centro da vontade de Deus. Cuidado, meu querido irmão, para não sair do centro da vontade de Deus. Pergunte a Deus se alguma coisa que você está fazendo ou vai fazer, se é a vontade diretiva de Deus. É que Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tiver essa vontade na sua vida, meu querido irmão, você não vai falhar. Você pode sofrer, você pode ter problema, pode ter luta, mas você não fracassa, porque Deus está com você. E quando Deus está com você, você é a maioria. Amém? Pode todo mundo estar contra você, mas se Deus está do seu lado, você é a maioria, porque Deus é maior do que todos. Dê glória a Deus por isto. Então Paulo preparou os obreiros para enfrentar as lutas, as batalhas, não é? Mas tanto ele como Timóteo sabiam que eram chamados por Deus. E ele trata o jovem obreiro dizendo a Timóteo: meu verdadeiro filho na fé. Não é? Ele usa aqui a figura do pai e do filho. Timóteo, filho na fé. O que é isso? Não é? As ovelhas são de Jesus. Os discípulos são deles. Mas quando você evangeliza alguém, você ganha alguém para Jesus, você o discipula, você ajuda na sua vida espiritual, essa pessoa é considerada filho na fé. Ela considera você um pai na fé. De vez em quando eu encontro irmãos que dizem: ô irmão, não, graças a Deus, o senhor é meu pai na fé. Como foi, meu irmão? Não me lembro não. Tal ano, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o senhor pregou para mim e tal, não é? Eu era militar do quartel do exército e evangelizava por lá, não é? Evangelizava assim discretamente, não é? Nos intervalos, na hora de almoço e tal, enquanto os colegas estavam falando lá de novela, de futebol, de sexo, eu estava distribuindo folhetozinho por ali, discretamente, né? E ganhamos alma para Jesus, na verdade, para Jesus, não foi para mim. Então Deus prepara os obreiros, jovens ou mais antigos, na verdade. Ele disse: graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo. Graça, misericórdia e paz. Eu pergunto, irmãos, essa palavra foi para Timóteo. Paulo desejando que ele tivesse graça, misericórdia e paz da parte de Deus e de Jesus. Eu pergunto, você precisa disso? Nós precisamos disso? Precisamos de graça, precisamos de paz, precisamos de misericórdia da parte de Deus. Graça é uma palavra muito ampla na Bíblia, não é? A graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É um sentido. Graça aí quer dizer a misericórdia de Deus através de Jesus Cristo para nos salvar, né? Trouxe salvação a todos os homens. Agora só tem direito quem aceita, né? Já tem outra vez: eu não comi o pão de ninguém de graça. Aí quer dizer, já tem outro sentido, quer dizer, sem retribuir, sem pagar. Mas a graça de Deus aqui, meus irmãos, ela resume sua bondade, sua misericórdia, resume tudo para nós. A graça de Deus, a paz de Deus. Quem quer ter paz, levante a mão aí e dê glória a Deus. Paz da parte de Deus. A paz da parte de Deus é algo muito sério, não é? Tem gente que anda louco atrás das alegrias deste mundo, dos prazeres deste mundo, e não quer saber da paz de Deus. Tem gente que anda lutando para ganhar dinheiro, mas muita gente que está ganhando dinheiro não dorme direito, irmãos.
Muitos porque estão ganhando dinheiro desonestamente. Muitos que ganham muito dinheiro e ficam preocupados em serem sequestrados ou assaltados. Deixa eu dizer uma coisa a você. A paz é melhor do que dinheiro. A paz é melhor do que os prazeres do mundo. A paz é melhor do que sexo, sabia? A gente pode ter sexo e não ter paz. Depois dá tudo errado. Está entendendo? Então aqui ele está desejando paz da parte de Deus. Essa igreja tem uma saudação que é paz do Senhor. Não é bíblico assim no sentido de doutrina. A igreja que saúda com graça e paz. A paz de Deus. Está certo também, é bíblico. É bíblico. Mas quando eu digo para você paz do Senhor, não deve ser só uma rotina, uma saudação. Mas eu estou desejando para você que você tenha a paz de Deus. A paz de Deus. Abra sua Bíblia em Filipenses. Capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4. Versículos 6 e 7, para você ver a importância dessa paz de Deus. Paz de Deus. Porque a paz de Deus não é só ausência de guerra, não. Você pode ter num país que não tem guerra, mas está tão armado, unhas e dentes contra os outros. É a paz das armas. Vamos ver, Filipenses 4, 6 diz assim, leia comigo, tá? Vamos ler comigo. Quem achou, quando eu disser 1, 2, Filipenses 4 e 6. 1, 2. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Presta atenção. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quem diz amém? Portanto, quando Paulo estava desejando paz a Timóteo, não era a paz humana, não era a paz de ausência de guerra só não, era a paz de Deus. Aqui está dizendo, ó, você não precisa ficar inquieto, perder o sono, deixar de comer, entendeu? Ficar doente por coisa alguma, está escrito aqui. Antes, leve seus problemas diante de Deus e apresente na oração, na súplica, com ação de graças, irmão. Quer deixar de tomar remédio para pressão, remédio para depressão, não pode dormir, não sei o quê? Não vai deixar de tomar seu remédio assim logo, porque não saindo desse culto, não. Você precisa aprender a fazer um exercício espiritual. E aqui está Paulo orientando. Apresente a Deus seus problemas com oração, com súplicas e com ações de graça. E o resultado ele diz, sabe o que vai acontecer? Quando você entregar tudo ao Senhor, com oração, súplica, ação de graça, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os seus corações e os seus sentimentos em Cristo Jesus. Viu, meus irmãos? É preciso orar mais. Ele deseja paz, mas não é só desejar e você vai ter, não. Paz do Senhor e você vai ter paz. Não, você tem que buscar essa paz. Olha, irmão, só tem uma coisa da parte de Deus que é de graça. Qual é? A salvação. Pela graça sois salvo, por meio da fé. Entendeu? Mas o resto, tudo você tem que se esforçar. Tudo. Quer ter a paz de Deus? Busque a paz, ore mais, leia a Bíblia, se consagre, fuja do pecado e você vai ter paz. Você quer ter alegria? Ela não vem de graça não. Adore a Deus, glorifique a Deus, busque a Deus. Quer ter alegria? Você tem que entrar na presença de Deus. Diz o Salmo, né? Na presença do Senhor, a fartura de alegria. Mas na presença do Senhor. Tem gente que está cantando hino na igreja aqui, mas só com a boca. Canta, o coração não tem nada a ver e com o seu testemunho. E esse não vai ter a alegria do Espírito, não.
Agora, você entrar na presença de Deus, cantando, ou orando, ou em silêncio, você na presença de Deus, você vai ter fartura de alegria, dê glória a Deus por isso. Então a paz de Deus é isso que Paulo deixou. A graça, a paz e a misericórdia. Misericórdia, meus irmãos. Todos nós precisamos de misericórdia. Misericórdia é uma palavra que vem do latim, também do grego, mas no latim é sentir as misérias do outro com o coração, misericordes. É um sentimento que sente pelo outro, sente pelo sofrimento do outro, sente pelas necessidades do outro. Todo crente tem que ter misericórdia. Mas sabe, irmãos, aqui ele está desejando a misericórdia da parte de Deus. E lá em Lamentações, capítulo 3, vamos dar um pulinho lá? Lá no Antigo Testamento, vamos dar um pulo lá, meu irmão. Lamentações do profeta Jeremias. Depois do livro de Jeremias, Jeremias diz que ele era o profeta chorão, profeta das lágrimas. Já pensou? Se não me engano, no capítulo 3. No capítulo 3. Quem achou Lamentações, diga amém. Lamentações. O nome é apropriado, é muita lamentação que o profeta fazia por causa do povo pecador. Lamentações, capítulo 3, versículo 22. 22 e 23. Vamos ler comigo? 1, 2. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande a tua fidelidade. Dê glória a Deus, irmão. Já pensou? Irmão, Deus te abençoe. Deus te abençoe. Te abençoe o quê? Quer que abençoe? Ótimo. Mas Paulo aqui foi bem objetivo. Olha, Timóteo, eu desejo para você graça, eu desejo paz e eu desejo misericórdia da parte de Deus e de Jesus Cristo. Essa misericórdia aqui. A misericórdia da gente, por exemplo, ela pode ter limite. Misericórdia humana pode ter limite, viu, irmão? Mas aqui está dizendo, as suas misericórdias não têm fim. E busque, irmãos, essa misericórdia. Porque aqui está dizendo, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Levante a mão aí, alguém que não peca, levante. Eu quero ver. Os obreiros aqui, alguém pode dizer assim, não, eu não peco, pastor. Quem é que pode levantar a mão? Ninguém. Não peca no sexo, nem no dinheiro, mas peca no das coisas. Peca em pensamento, peca em gesto, peca em atitude, fica com raiva sem necessidade, fica emburrado com alguém, aborrece o irmão, não vou com a cara dele. Ajuda, Jesus, chega, Senhor. E sabe por que a gente escapa? Porque as suas misericórdias não têm fim. São a causa de não sermos consumidos, irmão. São a causa de não sermos consumidos. É difícil ser crente, é difícil ser salvo, irmão. Ser membro da Assembleia de Deus hoje não é tão difícil, não é? Mas ser salvo, o nome escrito no livro da vida é difícil. Dá uma olhadinha lá em Mateus 5, 44, 43, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, amarás ao teu próximo e aborrecerás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, aí só misericórdia, aí só misericórdia com a graça, irmão. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Eita! Bendizei o que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu.
que faz com que o sol nasça para bons e maus, e a chuva caia sobre justos e injustos. Eu digo, Jesus, tem misericórdia. Me dê, só a tua misericórdia me ajuda, porque gente ruim, eu não gosto de ter perto de mim, não. Judas, eu não quero junto de mim. E às vezes Jesus permite um Judas perto de você, para te dar lição. Para te dar lição, não é verdade? Aí só a graça misturada com a misericórdia, para você suportar certos tipos de crente, meu irmão. Só a graça com a misericórdia, entende? Mas se não fosse a misericórdia do Senhor, a gente era consumido. Então, quando você desejar uma coisa a alguém, deseje com sentido espiritual. Timóteo, eu te desejo, meu filho na fé, graça, paz e misericórdia da parte de Deus. Graça, paz e misericórdia da parte de Deus, não é? Vamos ficar por aqui, nessa primeira parte dessa introdução da Epístola a Timóteo, e certamente Deus nos dará mais lições para o próximo encontro, não é? Graças a Deus.